Olá! Sabe quando a gente tenta criar uma imagem com inteligência artificial e o resultado fica, sei lá, meio sem vida? Pois é, o que vamos ver aqui hoje vai mudar esse jogo. Vamos descobrir como sair dos comandos básicos e começar a dar verdadeiras direções de arte. Dá uma olhada nisso. A diferença é gritante, né? De um lado, um pedido simples, um relógio de pulso clássico. E o resultado é, bom, um relógio. Agora, olha para o outro lado. Isso aqui é outro nível, parece uma foto de verdade. E o pulo do gato não é mágica, é método. É a prova de que os detalhes fazem toda a diferença para a IA criar algo espetacular. E é exatamente essa a ideia central. Na geração de imagens por IA, a riqueza de detalhes não é um luxo, é o que define um resultado profissional. Aquela história de que menos é mais, bom, nesse caso, definitivamente não se aplica. Tá, mas como a gente chega nesse nível de detalhe todo? O segredo é pensar como um diretor de cinema. Para isso existe uma técnica bem bacana, o método das 4 camadas. É um jeito organizado de construir a cena, sabe? Passo a passo. E essas são as 4 camadas fundamentais. Primeiro, o sujeito, que é o nosso protagonista. Depois, a ação ou pose, ou seja, o que ele está fazendo. Em seguida, o ambiente, que é onde a cena se passa. E por fim, a camada que dá o toque de mestre, o estilo e a técnica. Vamos montar um prompt juntos, do zero. A gente começa com a camada 1, o sujeito. Simples e direto. Um relógio de pulso clássico. Pronto. A IA já tem o personagem principal. Agora, vamos para a camada 2, a ação. Pousado sobre uma rocha molhada. Percebe como esse já dá mais contexto? O relógio não está mais flutuando no vazio. Ele já interage com o cenário, o que começa a contar uma história. Avançando para a camada 3, o ambiente. Em uma praia nublada ao amanhecer. Uau! Agora sim a gente tem um clima, uma atmosfera, né? A luz da manhã, o céu nublado, tudo isso influencia o visual final de um jeito incrível. E para fechar com chave de ouro, a camada 4, estilo e técnica. A gente adiciona fotografia macro, hiperrealista, 8K, é aqui que entram as ordens artísticas. Um close bem detalhado, um realismo absurdo e uma resolução altíssima. É o que dá o polimento final. Ok, a cena está montada. Mas para ficar realmente profissional, a gente precisa refinar os detalhes técnicos. A forma como a gente descreve a luz e a câmera é o que cria o tal do realismo cinematográfico. Um termo-chave aqui é iluminação cinematográfica. Esquece aquela luz chapada, sem graça. Aqui a gente está falando de alto contraste, de sombras bem marcadas que criam profundidade, drama, um clima de filme mesmo. Outra técnica de profissional é a rim lighting, ou simplesmente luz de contorno. Imagina uma luz vindo por trás do objeto. Ela cria essa bordinha iluminada que desenha a silhueta, destacando do fundo e dando uma sensação tridimensional fantástica. Olha só o impacto disso na prática. À esquerda, uma iluminação padrão. Funciona, ok? Mas é meio sem sal. Já à direita, com iluminação cinematográfica e a luz de contorno, a imagem parece que salta da tela. Ganha vida, ganha peso. A diferença é absurda. E a câmera? Um conceito super importante é a profundidade de campo. Sabe aquele efeito maravilhoso de fundo desfocado que o pessoal da fotografia chama de bokeh? É isso. Ajuda a focar o olhar no que importa e dá um acabamento muito sofisticado. Então, como a gente consegue esse efeito? Sendo específico. Em vez de só dizer fundo desfocado, a gente pode dar um nome aos bois. Falar de equipamentos reais, como uma lente 85mm f1.8, é um comando que a IA entende perfeitamente para criar aquele desfoque suave e elegante. Agora, vamos para o desafio supremo. Como usar tudo isso para criar retratos de pessoas que pareçam reais de verdade, fugindo daquele efeito esquisito do Vale da Estranheza. A pergunta é essa, né? Como criar retratos que tenham alma, que não pareçam bonecos de plástico, perfeitos demais para ser verdade? A resposta, por mais irônico que pareça, está na imperfeição. Para um realismo autêntico, o foco tem 100 palavras-chave que adicionam textura. Coisas como textura de pele, poros, olhos hiperdetalhados e sem filtros são ouro puro. E super importante, evite palavras genéricas como perfeito ou lindo. Elas costumam levar a IA para um caminho artificial. Dá uma olhada nesse comparativo. Quando se pede um rosto perfeito, o resultado é esse, meio plástico, liso demais. Mas quando a gente especifica textura de pele, poros, sem filtro, o resultado é um rosto crível, com a vida e as imperfeições que tornam uma pessoa real. Certo, agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Vamos dar uma olhada na anatomia de um prompt final.
um que combina todas as camadas e técnicas que a gente viu. A estrutura final fica mais ou menos assim. Cada parte tem sua função: o sujeito, a ação, o ambiente e aquela camada poderosa de estilo e técnica, cheia de detalhes de iluminação, de câmera e tudo mais. Vira um roteiro completo para a IA executar. Isso nos leva à mudança de mentalidade mais importante de todas. A ideia é parar de escrever comandos e começar a dirigir uma sessão de fotos virtual. É pensar como um diretor, como um fotógrafo, é planejar a cena, a luz, a composição. No final das contas, todas essas técnicas são só a ferramenta, são o pincel. A grande questão que fica é, se a técnica é o pincel, que história a nossa arte vai contar? A tela está em branco e o poder de criar algo incrível está literalmente nas palavras.